Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio do podcast Horizontes Digitais, organizado por professores do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões interessantes sobre o universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Clarim, estou aqui, mais uma vez, com meu colega professor Alberto Alvadia. Alberto, tudo bem? Seu alô inicial. Olá, Gilvan. Olá a todas e todos. Prazer estar com vocês novamente aqui para mais um episódio de Horizontes Digitais. Pessoal, hoje a nossa conversa é sobre o filme A Ilha, de 2005, dirigido pelo cineasta americano Michael Bay, que também dirigiu filmes bem hollywoodianos como Armageddon, Bad Boys, Transformers, entre outros. O filme A Ilha também tem esse estilo de Hollywood, com cenas de ação, tiroteios e bons efeitos especiais. O que interessa para nós aqui é a história principal. A gente vai ter que dar uns spoilers para você poder entender a discussão de agora. O filme, gente, ele se passa em um futuro de 2019, que até já é passado, né, para nós, onde uma população de pessoas vive em uma fortaleza subterrânea isolada, pois uma contaminação no planeta matou a população da superfície e deixou apenas alguns sobreviventes. O único lugar livre dessa contaminação na superfície é um paraíso conhecido como a Ilha. Esse mundo subterrâneo mostra um lugar com forte controle de segurança e vigilância da vida das pessoas, que usam sempre as mesmas roupas, comem apenas aquilo que é recomendado em determinadas dietas, ou seja, um mundo bem distópico. Mas, de tempos em tempos, uma loteria sorteia alguém que poderá sair dessa fortaleza e morar na ilha, passando a ter uma vida paradisíaca. Bem, a história muda quando um dos habitantes, o Lincoln, ele descobre que, na verdade, eles não são seres humanos normais. Eles são clones de uma empresa contratada por pessoas muito ricas que vivem na superfície e que são eliminados quando o cliente necessita de algum órgão para reposição. Ou seja, não existe contaminação nenhuma e a tal da ilha também não existe. Ela é apenas uma esperança artificial criada para os habitantes. Quem é sorteado para a ilha, na verdade, vai morrer, porque algum órgão foi solicitado pelo cliente, né, entre aspas, com alguma doença grave. Resumindo, os habitantes da fortaleza são um backup de órgãos dos clientes ricos, criados já adultos e com implantes de lembranças para acharem que tiveram uma vida anterior. Tem mais algumas coisinhas que vão acontecer no filme, mas aí o nosso ouvinte pode assistir depois. Alberto, no filme, o conflito do personagem principal, o Lincoln, ele começa quando o Lincoln questiona o mundo em que ele está vivendo, né? O Lincoln começa a perceber que dia após dia o mundo dele é sempre igual, as pessoas sempre usando roupas brancas, ele sempre comendo a mesma comida. E aí, o que você achou disso no contexto, né, desse mundo distópico dos personagens? Esse é um ótimo ponto, né, para iniciar aqui a conversa, Gilvan. Como em toda relação, né, que se baseia no controle total, o questionamento ele começa a produzir fissuras naquele tipo de ordenamento, né? Ou seja, uma premissa para o funcionamento de um sistema de grande nível de controle, um sistema podemos chamar de totalitário, né, é de que ele funcione, ou seja, com planejamento total, controle total, monitoramento total. A gente vê isso muito claro já nas primeiras cenas do filme, né, naquela dinâmica que é apresentada ali para todo mundo, ou seja, por meio de roupas que são padronizadas, comportamentos que são padronizados, controle completo dos comportamentos,
daquilo que é produzido. A gente vê isso com bastante exemplos ali, né? Porque na hora que o Lincoln, por exemplo, vai no laboratório e aí aquele pesquisador, né, que está ali executando uma tarefa com tubos, né, ao ser questionado de onde vêm os tubos, para onde vão os tubos, fica sem saber o que dizer, apesar de aparentemente desempenhar aquela tarefa há muito tempo. Tem até uma tirinha de jornal que eu me lembrei, muito interessante, que ela apresenta assim 3, 4 pessoas de uma linha de produção de modelo fordista, né, podemos dizer. E aí no diálogo entre dois desses personagens, um diz ao outro: olha, mês que vem eu vou me aposentar. E o outro fala para ele, o interlocutor: nossa, que maravilha! E qual a primeira coisa que você pretende fazer? Ao que o outro responde: caminhar até o final dessa esteira e saber no que é que eu estou trabalhando faz mais de 30 anos. Ou todos esses anos, não me recordo literalmente como é a tirinha. Ou seja, a gente percebe, portanto, nesse gancho, de que há uma situação de completa alienação das pessoas que estão naquele ambiente. Né? A gente pode puxar o conceito de alienação do pensador alemão Karl Marx, que a gente evoca, né, vez por outra aqui no podcast, né, que trabalha justamente essa ideia, né, de uma desconexão, entre outras coisas, entre o que o indivíduo realiza e aquilo que de fato ele tem por conhecimento em relação àquilo que ele realiza, ou que de fato aquilo tem alguma relação com os interesses que aquela pessoa tem. Né? Relação de trabalho, portanto, no capitalismo que o autor denuncia, ela é de alienação à medida que, entre outras dimensões, mas na tenda que está no filme, a pessoa tem pouca ou nenhuma noção no que é que ela está contribuindo. Né? Ou seja, é um trabalho parcelarizado, né? Há uma pouca relação entre a subjetividade do indivíduo com a objetividade, que é aquilo que ele realiza, o que produz uma certa desconexão, que é o que o autor vai tratar de alienação. Então a gente percebe essa alienação também presente naquele diálogo do Lincoln também com o médico no início. Não sei se todos e todas vão se lembrar bem, quando o Lincoln ali, ao ser entrevistado em uma aparente consulta médica, vai questionar quem é que é a pessoa que lava as roupas dele, né? Como é que acontece aquele transporte dele tirar a roupa usada, suja, em um momento, e no segundo momento a roupa aparecer dobrada, passada limpa na sua gaveta. Então, ou seja, o que acontece nesse processo? Quem é encarregado desse processo? Em que contexto acontece esse processo? Né? Ou seja, há, portanto, novamente aí essa relação de alienação entre uma tarefa que é produzida e o velamento do processo que constitui a execução dessa tarefa. Então, nesse sentido, eu acho que, para início, é uma boa entrada ao assistir o filme, perceber como é que essa característica de desconexão das pessoas em relação ao que elas realizam aparece de forma bastante flagrante. Gilvan. Sim, Alberto, essa questão que aparece muito no início do filme, né, esse início de conflito, digamos, né, que na verdade vai criar toda a jornada para o Lincoln, que é o herói, né, da história, ele mostra, né, o quanto as pessoas dentro daquele modelo de sociedade criado ali para eles, né, elas necessitam passar por esse processo de alienação do ponto de vista da empresa que está, entre aspas, administrando a vida delas, porque aquele mundinho para elas, né, um mundo de um planeta Terra totalmente arrasado, né, supostamente contaminado, supostamente apenas com um fiapo de esperança, né, da tal da ilha ser o paraíso, né, uma redenção, digamos assim, para que eles, sendo sorteados, possam sair daquele mundo. Mas a gente percebe a todo momento, né, e aí que começa realmente o questionamento do Lincoln, uma questão assim de que tudo ali é padronizado, né? É uma padronização constante de vestiário, de alimentação, de comportamentos, né? Essa padronização, Alberto, tem muito a ver com determinadas questões de natureza social mesmo, não? Sem dúvida, Gilvan. E aí até, de certa medida, complementando aquela fala inicial, há um conceito bastante difundido na sociologia, por exemplo, que é o conceito de instituições totais, né? Em relação ao qual um dos principais autores, né, que se debruçou sobre esse tema, é o norte-americano chamado Irving Goffman. Tem até um livro dele bastante famoso, que saiu no Brasil com o nome de Manicômios, Conventos e Prisões, né, que ele trabalha essas instituições e que recupera esse próprio conceito, né, com o qual ele já trabalhava, que vai exatamente, ou seja, classificar determinadas instituições
de acordo com a maneira com a qual controlam seus internos, né, aqueles sobre os quais estão ali a sua custódia, o seu poder, o seu cuidado, como instituições totais. Né? E aí, utilizando esse termo total, justamente, ou seja, para demonstrar qual o volume, ou seja, qual a intensidade de controle que a instituição exerce sobre os indivíduos. Isso, né, está materializado, né? Pode estar em corte de cabelos, pode estar na dieta, pode estar no cronometrar de horários, pode estar no estabelecimento de leis rígidas, pode estar na vestimenta, né? E pode estar, inclusive, naquilo que as pessoas pensam, né? Seja por uma formação, vou chamar aqui de regular, como nós conhecemos, né? Com cursos, com um determinado tipo de acesso a uma informação filtrada, uma informação já previamente já planejada com alguma intencionalidade, ou pode estar, como a gente viu aí na ficção científica, na distopia, por meio da inoculação, né, tecnológica de determinadas lembranças, valores e memórias. Né? A gente percebe lá naquela hora que o Lincoln desce, né, quando ele está ali prestes a fugir, no processo de fuga lá com a companheira dele, a gente percebe ali como é que é feito o trabalho por aquela organização, né, de formar aquilo que em outro momento elas chamam de agnatos, né, formar lá os agnatos, que seriam os clones, com certo tipo de memória, com certo tipo de lembrança artificialmente produzida, mas para que as pessoas, né, que ao depois estarem prontas lá para aguardar a ida para a ilha, né, não se surjam, não enxerguem espaços porosos na sua memória, espaços porosos na lembrança, que possam suscitar desconfianças, questionamentos e, portanto, fissuras, que é o termo que a gente usou lá no comecinho, naquele sistema que está planejado. Sim, Alberto, e eu acho que o filme tenta mostrar, até por uma questão de criação de um contraste na história, o quanto a natureza insípida, ela não afeta a vida dos personagens, todo mundo está levando a sua vida lá tranquilamente, até que chega esse clone específico, o Lincoln, que começa a questionar. Inclusive, há um momento na história em que a gente sabe que aquela geração de clones do Lincoln, né, ele faz parte de uma nova geração, digamos assim, de clones, que já passa a ter essa capacidade de questionamento, o que passa a ser uma coisa até perigosa do ponto de vista da empresa que criou esses clones, né? Tanto que depois ele passa a ser perseguido, né, por causa disso, né, por causa do tipo de pensamento que ele está tendo e que pode fazer tanto ele quanto outras pessoas fugirem dessa bolha insípida criada por meio desses mecanismos de padronização e de falta de individualização. Aliás, Alberto, vou até aproveitar e explorar um pouquinho mais essa questão que a gente já tocou no assunto, que é o caso dos implantes nos clones, né? A gente percebe dentro da história que na fantasia, né, do filme, os clones são criados já adultos. Então, digamos assim, que eles já nascem com um corpo adulto. Porém, para poder ter uma história, uma experiência de vida, eles recebem implantes mentais, onde são criadas essas historinhas, como você já adiantou, dentro da cabeça de cada um, né? Com pequenas variações, mas essas historinhas recheiam a cabeça desses adultos e aí, na verdade, a partir do momento que eles chegam ao mundo, eles acham, na verdade, que já tiveram uma vida anterior, já tiveram uma família, já tiveram um cachorro, já moraram em determinadas residências, né? E aí, Alberto, queria que você explorasse um pouquinho mais essa questão dos implantes do ponto de vista social também. Perfeitamente, Uva. A gente pode perceber que essa questão do implante, ela tem por objetivo gerar, né, ou seja, já um pacote, né, de valores, um pacote de referências, um pacote cultural, se quisermos chamar assim, naquelas pessoas, né, entendendo cultura, né, conceitualmente, como compartilhamento, né, ou seja, divisões de mundo, um compartilhamento sócio-histórico, né, de referências entre pessoas que estão ali convivendo em um mesmo espaço, em um mesmo tempo histórico. A gente percebe que o objetivo desse implante é fazer por lote, né, fazer em escala, ou seja, promover em escala a produção de um tipo de comportamento, de um tipo de valores, de um tipo de conjunto de referências que seja compartilhado por cada lote, né, de agnatos, né, que é o termo que o filme usa em cada produção. Inclusive,
cada série, né, produzida, ela tem um termo, né? O Lincoln tem um termo no final, a Jordan tem outro termo no final, então esse termo é aquele que vai fazer referência, vai remeter a quilote, né, ou a que safra, não sei bem, agora me foge o termo que o filme usa lá na trama, se é turma, tanto que no final, quando eles vão, aquele outro rapaz, né, que é entrevistado lá por um outro protagonista, diz que está preocupado com o Lincoln, que é o melhor amigo dele, então o outro começa a sondar se ele falou com alguém, como é que ele começou a pensar por aquilo, e por fim decide que todo aquele grupo de pessoas ia para a ilha em conjunto, que ele que no final acaba indo naquela cena para uma estrutura que lembra muito as câmaras de gás nazistas, né? Vocês que vão ver o filme ou já assistiram vão se lembrar. Então, ali naquele momento, toda uma turma, né? Tá todo um conjunto de clones, né? De agnatos que foram produzidos numa mesma série. Então, nesse sentido, dá para pensar a cultura naqueles termos, né? Ou seja, como do compartilhamento de referências comuns, e a gente, na vida real, né? Como é que a gente transfere cultura, a gente aprende, né? Valores culturais. Quando a gente chega ao mundo, né? A gente não inventa as coisas, né? A gente não refunda a sociedade a cada época. Cada geração que vai sucedendo a outra é formada a partir daquilo que já está estabelecido, né? Com franjas, né, de negação, de adaptação, de produção de sínteses, senão as sociedades seriam todas iguais ao longo dos tempos. Então, há uma franja de ruptura em maior ou menor velocidade, de acordo com várias questões, né, ambientais, filosóficas, etc. Mas, em geral, a reprodução das sociedades está pela transmissão entre aqueles que chegaram antes de nós, né, e nós, que ao atingirmos certo momento, vamos executar a tarefa de transmitir aqueles que chegarão depois de nós. O que acontece no filme, que também remete a um sistema totalitário de controle, é de que há uma intencionalidade, né, impositiva bastante forte, né? Ou seja, por meio daquela, está claramente naquela cena, né? Estão todos deitados ali, como se assistindo a um vídeo com, né, imagens passando em alta velocidade, né? Que pretendem formar as lembranças dos indivíduos. Isso em outro momento, né? É dito lá tanto para Jordan de que é feito artificialmente por roteiristas, quanto aquela fala que fica subjacente o tempo todo, né? Dizendo, abre aspas, você é especial, fecha aspas, justamente para produzir uma sensação naquelas pessoas de que ter uma vida ordinária, ou seja, igual que todos e todas tinham, eles foram escolhidos por serem especiais, sem deixar claro qual é a razão, para ir para aquele ambiente, ficar no tipo de quarentena, aguardando lá a sorte bater a porta, cumprindo bem as tarefas que lhes são ministradas, com a promessa de que, se assim o fizerem, são sorteados para ir à ilha. Então, acho que dá para trabalhar, portanto, a noção de cultura, mas sempre com essa mediação, né? Como ela se dá em termos, entre muitas aspas aqui, né? Naturais, para falar em relação social, algo natural tem que ser usado com bastante cautela e prudência, né? E como uma imagem, não como algo natural per se, mas, ou seja, com uma transmissão de cultura que se dá em relações sociais do cotidiano, né, entre os indivíduos, e transmissão de cultura como um projeto totalitário que pretende esterilizar a diversidade, né, formatar grandes contingentes de indivíduos em valores comuns para o cumprimento e para um ordenamento, né, onde não haja espaço para a contestação, para a diferença, para a produção das subjetividades. Beleza, Alberto. A gente já está caminhando para o final do episódio. Vou aproveitar e deixar uma dica para os nossos ouvintes, né? Que a gente faz isso de vez em quando em alguns episódios. A minha dica são 3 livros do século XX que normalmente são considerados assim a base para diversos livros, filmes e histórias que trabalham com mundos distópicos, como é o caso do filme A Ilha. O primeiro livro é o 1984, de George Orwell. O segundo é Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. E o terceiro é Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Né? Quem sabe no futuro a gente até pega um desses livros para usar como temática aqui para o nosso podcast. Alberto, suas palavras finais. Bom, João, eu queria dizer que
Gostei bastante, né, da análise que a gente conseguiu produzir sobre esse filme. Achei uma obra que, a despeito, né, dela ter uma boa parte de uma proposta mais de movimentação, né, bastante tiros, né, ou seja, uma dinâmica mais comercial, eu acho que também ele carrega elementos que a gente conseguiu ali, né, identificar, que rendem bastante reflexões, né, inclusive vão ao encontro, como você acabou de ilustrar nessas obras, com todo um debate acumulado já sobre as relações sociais, relação entre indivíduos, indivíduos com o Estado, que foi sendo feito por grandes pensadores, grandes escritores ao longo do século XX, e que com a tecnologia hoje em dia se desenvolvendo, né, e penetrando cada vez mais nas nossas vidas, é super atual. Eu, para não ficar de fora das dicas, vou deixar também aqui, puxando um pouco de brasa para minha sardinha, um livro de viés mais sociológico, né? Não é literatura, como os três que você brilhantemente sugeriu, mas o livro que foi citado até mesmo, né, durante o episódio, que é do Irving Goffman. Né? Ele saiu no Brasil com o nome, né, portanto, Manicômios, Prisões e Conventos. Se não me engano, na minha resposta eu inverti os termos, mas não tem problema. Então, Irving Goffman, Manicômios, Prisões e Conventos. É um livro de leitura agradável, né? Ele trabalha com conceitos, mas o Goffman escreve muito bem. Então, quem tiver interesse em dar um passo mais longe nesse debate, buscar uma referência conceitual, eu acho que vai encontrar nessa obra, sim, seja, boas pistas para perceber como determinadas relações hoje, né, elas se dão e com que propósito elas se dão. Então fica aí a dica. Aproveitar então para já me despedir, agradecer mais uma vez a todas e todas que chegaram até aqui conosco e até o próximo episódio de Horizontes Digitais. É isso, e com essas dicas, pessoal, a nossa conversa termina por aqui. A gente se vê em outros episódios do podcast Horizontes Digitais. Valeu, um abraço, tchau, tchau.